Boa noite a todos. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você veio aqui nessa noite. Uma noite muito especial para a honra e glória do Senhor. Uma noite de festa, uma noite de celebração ao nosso Deus. Estamos iniciando mais uma campanha de missões estaduais aqui na nossa igreja. E nós louvamos a Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E você veio numa noite especial. Porque Deus tem algo a falar no teu coração nessa noite. E nós vamos celebrar, nós vamos adorar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele tem abençoado as nossas vidas. E a campanha de missões, todas as vezes que acontece uma campanha aqui na igreja, eu sei que Deus fala profundamente aos nossos corações. E não vai ser diferente dessa vez. Amém? Que Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Hoje eu vou falar sobre o design do gráfico das letras que estão... Primeiro tema, né? Em João 14,6. Vai ler, gente? É o nosso tema. Vamos lá. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o nosso tema. E como tema também vem a tipografia. Na tipografia vem falando que Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Você pode perceber que aqui embaixo, ali atrás, a letra que escreve Jesus é meio pincelada para descrever o sangue de Cristo, como se fosse um pincel que nos protege, nos guarda. E a parte de baixo é o caminho para uma vida fiel e relevante. É uma letra em crescente, que vai demonstrando que a vida do crente tem que ser uma crescente, que aponta para o alto, que aponta para o céu. As cores remetem ao Espírito Santo, a nossa terrinha verde, o Espírito Santo, o rosa e o azul. E essa imagem nos deixa essa lembrança. Nós devemos viver com o Espírito Santo, no Espírito Santo, no nosso estado, e sempre apontar para o alto. Entender que o sangue de Cristo está aqui nos protegendo, nos guardando e nos unindo. Nós temos também a imagem ali do missionário, né? E ele está ali caminhando com a Bíblia na mão, indo em direção, e a estrada ali de madeira, mostrando que é assim que Jesus andava também. Jesus andava nos caminhos, e onde ele via alguém, ele falava do Evangelho do Reino. Ele falava: olha, é chegada a vós o reino dos céus. E assim, meus irmãos, nós precisamos também sair por aí e anunciar que Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Vocês viram aí que eu coloquei aqui, ó, um caminho para vocês percorrerem. E aí o caminho vai apontar para lá, ó, para aquilo lá. Jesus é o caminho. Então você entra pela porta e vem na direção. Quando você chega no final, você vai ver que Jesus é o caminho. E assim, é a nossa responsabilidade anunciar para todos que Jesus é o caminho. Você já tem andado no caminho do Senhor? Graças a Deus por isso, né? Então não se desvie desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque Jesus é o único caminho, é o caminho verdadeiro. Nós vamos falar, toda a igreja, o nosso tema: Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Vamos lá? Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Ano passado nós tivemos aqui uma campanha muito linda também, que dizia: meu legado, minha missão. E os batistas daqui do Espírito Santo, graças a Deus, as igrejas se empenharam. Nós conseguimos superar o alvo que estava estabelecido para todo o estado. Glória a Deus por isso. E nós vamos trazer aqui alguns resultados do que tem acontecido, né, no campo missionário, o que tem sido realizado. Porque é bom você saber o que tem acontecido. Você vem aqui, traz sua oferta, investe em missões. Vocês precisam também reconhecer e saber o resultado da sua oferta, o resultado do seu investimento. Vamos lá? Os resultados, Maria Eduarda? Vamos lá. O outro, antes desse. Aí. Então nós tivemos
265 conversões só no campo missionário. Você pode glorificar a Deus? Cada resultado que eu falar aqui, você glorifica, tá bom? Vamos combinar assim? Mas vai ficar certo, né? Vamos lá. Nós tivemos 108 batismos nos campos. Glória a Deus. 18 batismos nos presídios femininos. 27 batismos nos presídios masculinos. Um batismo de cigano. Glória a Deus. Irmãos, ali esse assim, um só. Mas o trabalho não é fácil. Já é para glorificar a Deus. Tudo começa com um. Aleluia! Glória a Deus, precisa começar com um. E quando nós fomos no acampamento, nós vimos lá o irmão, o pastor Laurinho, que trabalha com esse grande Deus dele aqui na nossa igreja. E ele estava lá com a irmã que foi batizada, ele apresentou para todos lá. Nós louvamos muito a Deus por isso. Foi a primeira batismo, foi a irmã nossa cigana. E é o primeiro de muitos para a glória de Deus. Nós cremos nisso. Nós tivemos um batismo entre os caminhoneiros. E tivemos também 2.390 cestas básicas distribuídas para a glória de Deus. Nós tivemos dois missões emancipadas, né? Duas igrejas que se tornaram igreja, que era congregação e se tornou igreja. Nós tivemos também uma revitalização de igreja, da Bíblia de Guarandá, Ministério Gama, 5 caravanas missionárias, 1 tom de alimentos distribuídos, 1 tonelada, né? Pelo Ministério Gama. E a gente vê que é muita coisa que Deus tem feito, né? 200 crianças atendidas pelo Projeto Viver por dia. Isso é por dia. Mais de 500 universitários atendidos na UFES. Mais de 800 colaboradores de empresas evangelizados, porque eu trabalho também nas empresas de capelania, e glória a Deus por isso. 5 novos projetos missionários e 4 novos missionários contratados. E aí, glória seja dada ao nome do Senhor, porque o projeto tem avançado. Cada vez que você oferta, você está investindo no reino de Deus. Sempre tenha isso na sua consciência. Toda oferta que eu trago para missões é para o reino de Deus. Você vai ter a oportunidade de ofertar, coloque no teu coração algo especial, um algo seu para Deus, você Deus. Porque assim, eu não vou dar tanto para missões. Você pode pegar depois o envelope ali embaixo do envelope tem escrito missões, aí você coloca ali o valor, coloca o dinheiro no envelope, depois coloca no gasofilaço. Porque é para a glória de Deus, meus irmãos. A gente está aqui, está dirigindo essa programação e tudo é para a glória do nome do Senhor. E Ele tem se revelado a nós. E nós vamos continuar seguindo para o alto, porque Jesus é o único caminho. Amém? Nós vamos cantar a música da campanha. Mesmo se o caminho for distante, avance, avance, o melhor caminho escolhi. Para ser fiel e relevante, avance, avance, não há bom caminho além de ti. Já não há mais tempo para esperar, eis aqui, envia-me. Levarei pessoas a me acompanhar, esse é o caminho, vamos avançar. Então envia-nos, deixe-nos correr, deixe-nos avançar. Ser fiel e relevante, avante, avante, melhor caminho escolhi. Já não há
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. E essa música é uma letra linda, né? Que ele diz, né? Levarei pessoas a me acompanhar. Que possamos ser assim. Exemplo que arrasta multidões para Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou te convidar a ficar de pé para continuarmos louvando e adorando ao nome do Senhor. Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Nós vamos cantar o amor dele para sempre. Para sempre nós vamos cantar desse amor que um dia nos alcançou. Eu e você, nós não éramos dignos, mas ele nos alcançou. E eu quero orar neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, glorificado seja o teu nome por esta noite, Pai, por tudo que já vimos e ouvimos aqui. O teu Espírito Santo está neste lugar. Eu creio que o Senhor continuará a falar conosco, Pai. Recebe nossa adoração, nosso louvor, porque vem do fundo dos nossos corações, Pai. Porque não há a melhor coisa nesse mundo do que te adorar, do que te louvar, Pai. Nós somos guiados para isso, para o louvor da tua glória. E quando for de perto, nós vamos cantar e louvar a ti, Senhor. Porque o Senhor tem nos feito tantas coisas boas, Pai. Oh, Pai, nós seremos eternamente gratos pela tua salvação, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção que é diária em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada vida aqui presente. O Senhor sabe que cada um aqui precisa. E nesta noite milagres aconteçam neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Deus, aquele que entrou aqui aflito e triste, sai daqui alegre, contente, por causa da presença do Senhor. Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, Pai. Oh, aleluia, nós te adoramos por isso, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louve com palmas. Os montes correm para o mar, meus rios de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ter você, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, meus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Sinto conhecer a ti e me encherá com a tua. Meu coração de novo, vai. Meu coração exulta de alegria eu canto. Você que tem essa alegria, cante.
Você tem um chamado do Evangelho anunciar. E aí você vai declarar para Deus: jamais vou me calar. Nunca, jamais vamos nos calar. Lembra do apóstolo Paulo? Estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Nada podia calar o homem. Mesmo preso, ele estava escrevendo cartas, ele estava evangelizando os guardas. Aleluia, é assim, meus irmãos. Em qualquer circunstância, nós não vamos nos calar, porque nós temos um chamado. O Senhor nos escolheu, nos chamou para levar o Evangelho.
emocionado. Deus não abre mão de mim, nem de você. Ele conta comigo e com você para proclamar essa verdade, que Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Nós vamos cantar isso. Nós vamos cantar. Vamos cantar esse louvor que diz isso. Você terá a oportunidade também de trazer os seus dízimos e suas ofertas enquanto cantamos esse louvor. Esse louvor tem a letra muito linda e vai dizer que Jesus é o caminho. De meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria tido preparar-vos um lugar. Eu vim, vos preparei para mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, Pai, a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos, rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós, estará em vós pra sempre. Vós cumprireis os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pai, nós queremos te adorar nesta noite mais uma vez, porque o Senhor é um Deus lindo, um Deus maravilhoso, Pai. Oh, Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Acabamos de cantar aqui, Pai, que só o Senhor é o caminho. Acabamos de cantar, Pai, que aquele que tem os teus mandamentos
mandamentos, Pai, guarda. Esse é o que ama o Senhor. E a Bíblia diz que se alguém amar o Senhor, também será amado por Ele. E Ele vai se manifestar a cada um daqueles que o amam. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós te adoramos por isso, Pai. Porque nós queremos e reconhecemos que Jesus é o caminho. E não é qualquer caminho, é o caminho verdadeiro. É o caminho estreito. É o caminho que conduz ao céu. E é nesse caminho que queremos caminhar até o fim. Até a tua volta. Até o nosso encontro com o Senhor. Nós queremos permanecer firmes neste caminho, Pai. Porque não há outro caminho verdadeiro. O Senhor é o caminho. Que nessa noite seja a noite de salvação neste lugar. Nessa noite seja a noite de transformação neste lugar. Que possamos a cada dia mais reconhecer o Senhor em nossas vidas, Pai. E te adorar como o Senhor é digno de ser adorado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amém. Amém. Eu quero convidar o nosso pastor. Ele é o Márcio Santos da Paixão. Estava de férias, mas retornou. Eu sei que vocês estavam com saudade dele, porque todos nós estávamos, né? É muito bom tê-lo aqui novamente. E ele vai... Ah, não? É que você vê ele sempre, né? Mas ele está aqui para trazer a palavra de Deus nessa noite. E vamos orar pela vida dele, né? Para que Deus possa estar abençoando. Deus Todo-Poderoso é o Senhor. E a tua palavra é a verdade. E a tua palavra, ela se cumpre. Ela não volta vazia. Ela é a verdade. E é através dela que nós conhecemos o Senhor. Muito obrigado pelo presente que é a tua palavra em nossas vidas. Eu sou o teu filho, pastor Leomar. Eu sei que o Senhor já falou o coração do teu filho através da tua palavra. E eu creio que o Senhor vai transmitir aquilo que o Senhor falou, o coração dele vai transmitir aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Que o Senhor use o teu filho como instrumento das mãos, como o Senhor já tem usado. E que ele fale profundamente, Pai, conosco. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pela vida do nosso pastor, meu Pai. Muito obrigado pelo tempo que ele passou de férias, agora ele retorna, Pai. Louvado seja o teu nome. Em todos os momentos, o Senhor tem abençoado a vida do teu filho. E ele tem visto a boa mão do Senhor sobre a vida dele. Continua nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, que saudade eu estava de vocês. Meu Deus do céu. Não vou tirar férias mais não. Brincadeira. Eu nunca mais vou tirar férias e ficar aqui. É furada, né? É furada, Jonas. Meus irmãos, como é bom rever vocês. Meu Deus, como é bom ver vocês. É bom poder olhar para o rostinho de cada um, mandar saudade de cada um de vocês. Que falta que vocês fazem na minha vida. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu andei por aqui mesmo, né? Pelo Espírito Santo. Eu fui lá em um lugar chamado Santa Cruz. Conheci lá, foi muito bom. Eu fui na roça de manhã 2 vezes. E foi uma bênção. Foi uma bênção ali, estar ali com ela esses dias. Tem sido muito bom poder estar presente ali com a Maninha, né? A Maninha está vivendo uma vida ali na roça. Já que nós já sabemos muito bem como é a vida na roça. É uma vida boa, mas é uma vida sofrida, né? O filho está lá, os dedos lá, e eles levantam 3h30, 4 horas da manhã. Não é porque não. Mas, e eu tô lá, né? Tô de férias, mãe. Tem um dia desse que eu levantei, era 11h30. E o quarto de manhã fica todo escuro, eu me engano. Você levanta 11 horas pensando que é 6 horas da manhã. Tô falando, sério mesmo. Mas foi muito bom. Eu agradeço a vocês que cuidaram da igreja. Eu também quero saudar você com a paz do Senhor, você que está em casa. Muito obrigado por esses dias que vocês acompanharam nossos cultos aí pelo Instagram. Esses dias que eu estava de férias não tivemos as gravações do YouTube, mas a partir de hoje já volta ao normal.
receber este culto aí amanhã, editado, preparado para essa palavra, este culto de missões poder abençoar a sua vida. Eu só queria reforçar uma outra coisa. A nossa igreja está em movimento durante toda a semana, tá? Se envolva, se envolva. Se você quiser aprender, se você quiser crescer, este é o momento. Na segunda-feira está tendo aula, está tendo a musicalização infantil com o professor. Na segunda-feira está tendo mais do que a musicalização. Não? É terça a musicalização? Na segunda é o quê? Ah, tá, isso mesmo. Na segunda tem a aula teórica, a aula de violão e a aula de teclado. Na terça nós temos embaixadores, mensageiras. Na segunda, né? Ah, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Então vamos lá. Na segunda nós temos o encontro dos homens. Na segunda também a gente tem a aula de teclado, de teórica e de violão. Na terça-feira nós temos o encontro dos homens. Nós temos, na terça mais mensageiras, embaixadores. E tem também a aula. É isso que eu ia perguntar. O coral é segunda, terça, né? E temos o ensaio do coral. Você que quer participar do coral, só é procurar o irmão Arilton. Procure o irmão Arilton ali atrás, ó. E diga: eu quero participar, irmão Arilton, do coral, e se inscreva. Então tem os homens na segunda e tem o coral na terça-feira, junto com mensageiros, embaixadores e musicalização infantil. E aula de bateria. Na quarta nós temos o nosso culto. Na quinta nós temos o amanhecer com Deus às 6 da manhã. À noite temos o encontro dos jovens. E sexta-feira tem o ensaio do louvor. E no sábado é o dia da família. A gente tem estimulado a igreja a procurar sempre fazer alguma coisa em família no sábado. E no domingo nós temos a escola bíblica dominical e o culto à noite. Hoje de manhã, você que não veio, perdeu uma aula maravilhosa sobre os profetas. Quem estava aqui, viu. Quem não estava, perdeu e não pode nem assistir de novo, porque não foi gravado. Então, domingo que não dá para repetir. Então, domingo que vem, você venha. É a lição, o final da lição 15, o tópico 2, que não deu tempo de terminar, tão boa que foi. E iniciamos a 16. Então, estude e se prepare. Amém? Bem, vamos então dar continuidade a este culto maravilhoso, com essa abertura linda de missões. Quero parabenizar aí os promotores, o irmão Marcelo, o irmão Écio, que se dispôs a enfrentar esse desafio, a enfrentar o nervosismo, a timidez. Foram ali para o acampamento de missões, se prepararam e estão cheios, transbordando para trazer para a gente durante o mês todo. Eu também quero parabenizar todos os aniversariantes do mês de junho. Como eu estava de férias, pessoal, então eu não fiquei lá tão preocupado de ficar olhando todo dia ali quem estava fazendo aniversário, porque senão a mente não descansava. Então, quem foi que fez aniversário aqui em junho? Faz assim para eu saber. Ó, irmão Arilton, Marcelo, Tavinho, a visitante ali. Mais alguém que estava no boletim aqui, a irmã Elite e a irmã Vani. Então, assim, passou. Mas hoje também tem a Lauriette. Eu falei no grupo lá, eu vi lá que ela não está no grupo, mas vocês podem dar os parabéns lá, que a Osaldina mostra para ela. Ela estivesse aqui, a gente ia cantar o parabéns para ela agora. Já que ela não pôde vir, a gente canta para os que não... No final a gente canta para todo mundo que fez aniversário esse mês, que o pastor ficou devendo aí, botar lá no grupo. Então vamos lá. Queridos visitantes, um beijo no seu coração, seja muito bem-vindo, viu? Bem, o tema da campanha deste ano é Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. E eu já dividi esse tema aqui pelo menos em 3 mensagens. Hoje nós só vamos refletir no tema Jesus é o caminho. No próximo domingo nós vamos refletir que Jesus é o caminho para uma vida fiel. E no outro domingo nós vamos refletir Jesus é o caminho para uma vida relevante. E aí, eu quero que vocês prestem bem atenção em cada uma dessas mensagens,
quando não puder vir no culto, assista o culto gravado ou pelo Instagram. Vamos lá? A Bíblia de vocês. João, capítulo 14 do da Maria, por gentileza. João 14, filho da irmã Dormite está ali. Você quer que ele está esperando, né, irmã Dormite, para vir ser minha ovelha de vez? Né? Você quer que ele está esperando, meu goleirão? Meu goleirão é sempre bom te ver, viu? Deus abençoe. Achou? João 14 diz assim. Eu vou ler aqui e vocês acompanham aí na leitura junto comigo. Eu ligo aqui, Bahia, faz favor para mim, que isso está me atrapalhando aqui. Aí. Vamos lá, me acompanhe. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Márcia Maria, Deus abençoe. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou como dizem outras traduções, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém. Já que o nosso seminarista Marcelo já orou, eu queria chamar a sua atenção para refletirmos juntos aqui. Preste atenção, por favor. Todo o texto, hoje de manhã ensinei, a Marinéia, Sebastião, que para entendermos um texto, que é uma fala, nós precisamos entender o contexto que aquela fala foi dita. Para entendermos a mensagem de alguém, para entendermos a fala de alguém, nós precisamos entender o contexto que esse alguém está falando. Quer ver uma coisa? Estamos vivendo hoje num tempo de uma modernidade que o celular faz até ligação. E além de fazer ligação, ele também grava. E se você pegar uma conversa de alguém, e a pessoa conversou com você, e aí você chega lá em um momento, em ambiente corporativo é massa para isso, né, Jonas? Você só grava um pedaço daquela conversa. E aí a pessoa falou lá, sei lá, qualquer coisa assim, tal, não sei o que lá, e morreu. Aí você pausou, só ficou essa parte, não sei o que lá, e morreu. A pessoa que vai ouvir o seu texto, vai ouvir apenas uma parte do seu texto, uma parte da sua fala. Ela não vai entender em que contexto você disse que fulano morreu. Deu para entender? Quando Jesus ensinava, quando Jesus pregava, quando Jesus estava anunciando a proposta do Evangelho, era a mesma coisa. Jesus sempre falava e cada fala de Jesus tinha um contexto. Quer ver? Vamos lá. Em Mateus, um dia Jesus disse assim, ó: bem-aventurado é o varão que não se escandalizar em mim. Olha só, bem-aventurado é o homem que não se escandalizar em mim. Tempos depois, no dia da última ceia, Jesus disse assim, ó: esta noite, todos vocês vão se escandalizar em mim. Está vendo, João? Está vendo, Cristo? Lá atrás, Jesus disse, olha, vocês serão bem-aventurados se não se escandalizar em mim. Os discípulos, tá bom, isso aí fica na pegada. Dias depois, no dia da última ceia, Jesus disse, esta noite, todos vocês vão se escandalizar em mim. A fala de Jesus tinha contextos diferentes. Lá atrás, quando Jesus está dizendo que não era para se escandalizar nele, lá agora, no dia da última ceia, Jesus está dizendo, todos vocês vão se escandalizar em mim. E o que seria escandalizar? Algumas pessoas vão entender que se escandalizar seria se envergonhar, seria se decepcionar ou decepcionar, né? Seria envergonhar alguém. E foi justamente o que os discípulos fizeram. A Bíblia diz que o Judas levantou o retalho e foi entregar Jesus. Lá na frente, Pedro 3 vezes negou Jesus. Aí restou quantos? 10. Dos outros 10, todo mundo correu e seguiu Jesus de longe. De fato, todos os 12
se escandalizou em Cristo. Ou seja, ele se escandalizou porque se envergonhou, porque teve medo de serem presos e abandonar o Senhor. Ficou todo mundo com medo. Esses mesmos homens, menos Judas, depois lá na frente, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver eles recebendo o Espírito Santo e ficando cheios de ousadia, e a última coisa que eles tinham era medo. Eles tinham era prazer quando eles eram açoitados ou quando eram presos por causa do nome de Jesus. Bem, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: de manhã nós explicamos aqui essa importância do texto e do contexto para entender a intenção do texto. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: em que contexto Jesus disse que ele é o caminho? Se eu tirar, Marcos, essa história de que Jesus é o caminho do contexto, a gente vai entender que Jesus é o caminho para quê? A proposta do texto é que Jesus é o caminho para irmos para o céu. Mas aqui, Jesus é o caminho para uma vida fiel e uma vida relevante. Já é um outro contexto. Está vendo? Jesus é o caminho. Aqui no texto, originalmente, a gente vai entender que é para o céu. Aqui, quem pegou a frase para montar o tema, já está dando um outro contexto. Aqui não está falando do céu. Está falando de uma vida fiel e uma vida relevante, que nós vamos entender nos próximos textos, nos próximos domingos. E eu queria entender com vocês o contexto aqui. Então vamos lá. Jesus estava fazendo um discurso. Não dá para a gente saber se era no mesmo dia, porque se você olhar um versículos antes, é o versículo justamente da negação de Pedro. Pedro nega Jesus, os últimos versículos dizem assim: então Jesus respondeu: você dará a vida por mim, asseguro que antes mesmo que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pronto. Aí vem o capítulo 14. No capítulo 14, Jesus começa assim: não se perturbe o vosso coração. Nas traduções anteriores, na Ferreira de Almeida, qual é a palavra que aparece aqui? Não se turbe o vosso coração. Hoje a gente não fala mais não se turbe. Hoje a gente fala: não se preocupe mais do seu coração, não se angustie, né? Não deixe o seu coração se angustiar, não deixe o seu coração ficar preocupado. Na época Jesus não usava essa expressão, ele usava se turbe. Se turbe e perturbe é a mesma coisa. Então Jesus está dizendo assim: não deixe o coração de vocês se perturbar, não. Por que não? Porque ele mesmo explica: creiam em Deus, creiam em Deus. E aí ele acrescenta: creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. E é interessante que às vezes a gente está acostumado a ler rápido e ler assim, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Ou em outras traduções fala: se não fosse assim, eu não vos teria dito. Cadê Zé Carlos? Hoje ele bateu o recorde aqui nas palavras, não foi? Hoje a gente não usa mais a expressão eu não vos teria dito. Só Jonas e Zé, né? Jonas dando uma palestra lá na empresa dele fala: eu não já vos disse, pessoal, que o elevador sobe e desce? Pois é, na época de Jesus ele usava essa expressão. Hoje a expressão é: eu teria dito a vocês. Ou seja, o que Jesus está dizendo assim, se não fosse assim, assim o quê? Se não houvesse muitas moradas lá na casa do meu pai, eu já teria dito a vocês que não tinha lugar para todo mundo. Então Jesus está dizendo, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. E ele continua: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. Aleluia! E ele diz: eu voltarei e levarei vocês comigo. Oh, glória! Ele diz: eu voltarei e levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E aí ele fecha: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí começa agora o desenrolar da história. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ponto. Pensa comigo. Os discípulos estão ouvindo esse discurso, Jesus dizendo: o coração de vocês não se perturbe não, fiquem tranquilos, eu vou para o Pai, e quando eu voltar eu vou buscá-lo.
vou preparar lugar para vocês. Há muito lugar. Se não fosse assim, rapaz, se não tivesse outro lugar, eu teria dito a vocês, eu vou e volto. Quando eu voltar, levo vocês para ficar comigo. Vocês conhecem o caminho. Tomé, sempre tem um, né? Tomé parou assim, pensou e respondeu. Olha o que ele respondeu. Interessante, talvez eu diria a mesma coisa. Tomé disse assim: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. A gente não sabe para onde o Senhor vai. Como então podemos saber o caminho? Ó, tá vendo que é importante entender o contexto? Tá vendo, Melanie? Mestre, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Vamos entender esse contexto aí? Bem, era assim. Jesus e os discípulos tinham lugares secretos de oração. Tinha lugares que Jesus ia primeiro e os discípulos iam depois encontravam Jesus lá. Ou o contrário. Existiam lugares, João, que João e os discípulos iam primeiro e depois Jesus ia e encontrava eles lá. Na cabeça de Tomé é disso que Jesus está falando. Deu para entender? Eu vou para um lugar e vocês vão me encontrar lá. Quando chegar lá, a gente vai se encontrar e vai ficar juntos como sempre. Na cabeça de Tomé, Jesus está indo para ali, para Galileia, sei lá, para o Monte das Oliveiras, e daqui a pouco ele vai encontrar. Por isso que Tomé diz assim: Mestre, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Viu? Então, neste contexto, é que Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, a conversa continua. Jesus diz: eu sou o caminho. E Jesus acrescenta: eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele continua e diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Amém. E aí acho que dá uma bugada na cabeça de Timóteo, ó, de Tomé. Não está entendendo nada. Ué, ele disse que vai para um lugar e daqui a pouco ele fala: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não está entendendo nada. E aí a conversa continua. E ele diz assim: ó, se vocês realmente me conhecessem. Jesus já estava perto de morrer aqui, gente. Ele já havia quase 3 anos andando com aqueles 12 homens. E ele está dizendo para aqueles homens que ele andou 3 anos que eles não conhecem ele. De vez em quando lá em casa, na mina de vocês não falam assim, lá, hein, Jonas, hein, irmãos, hein, vocês aí todos. Vocês não falam assim: você não me conhece. Não fala? Você não me conhece, não. Aí a pessoa: não te conheço. Estou com você há tanto tempo. A gente não fala essa expressão assim às vezes? Você não me conhece, não, rapaz. Pois é, Jesus viveu 3 anos com aqueles 12 homens, ensinando, discipulando, preparando eles para quando ele fosse, eles continuassem. Aí Jesus diz: ó, se vocês me conhecessem. Quantos anos eu estou aqui com vocês? Só como pastor tem 13. Imagine se eu digo para vocês aqui, digo: irmãos, vocês não me conhecem. Vocês vão assustar, né? Claro que ninguém conhece todo mundo profundamente, pererê, parará. Mas não existem coisas que vocês ouvissem falar de mim e vocês duvidariam? Vocês duvidariam assim, se alguém dissesse assim: ó, rapaz, o pastor passou de junto do irmão fulano, nem olhou para ele. Você acreditaria nisso? Você acreditaria que alguém dissesse assim: ó, que eu passei com um carro assim, ó, buzinei para a irmã fulana sair da frente, mas não dei uma carona para ela? Vocês acreditariam nisso? Porque vocês me conhecem, né? Pelo contrário, eu pararia, botaria ela dentro do carro de qualquer jeito. Só abrindo um parênteses aqui, eu fui lá para a roça levar uma bis de manhã. Vocês acreditam que eu levei a bis dentro do meu carro em pezinha? Toninho me ajudou. Botei a bis dentro daquele carro meu, em pezinha, em pé. E depois eu mando um vídeo lá no grupo para vocês verem. Coisa impressionante. Então, se eu faria isso por manhã, eu não faria por qualquer pessoa? Qualquer pessoa. O que eu faço por um parente, eu faria por qualquer pessoa. A mesma coisa seria eu. Se eu ouvisse alguém dizer algo de vocês aqui, e conhecendo vocês, eu diria: minha ovelha, fulano de tal fez isso. Eu não acredito. Só quando eu perguntar a ela, ela disse que fez mesmo. Enquanto isso, eu não acredito.
Pois é, porque a gente já tem um relacionamento. Os discípulos já tinham um relacionamento com Jesus. E Jesus chega para eles e diz: olha, se vocês me conhecessem, e aí Jesus continua, vocês conheceriam também o meu Pai. Meu Deus, Jesus está dizendo que os discípulos não conhecem a Deus. Olha só. Isso me bota numa situação tão complicada, porque se Jesus disse que o discípulo era o discípulo, não conhecia Jesus e a Deus, quanto mais eu sou um mero pecador aqui, tão falho. Não é assim que a gente se sente? E, gente, eu me sinto tão constrangido quando eu vejo Paulo dizendo que Jesus veio para salvar todos os pecadores, do qual ele é o pior. Eu falo, meu Deus, se Paulo é o pior, quem sou eu nessa história? Né? Sendo Paulo quem foi, ele era o pior, eu sou o quê então? O pior dos piores, não é? E aí Jesus disse: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Como? Através de mim. Mas eles não estavam entendendo nada. E aí disse Filipe: Senhor, opa aí, Filipe, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso, basta pra gente. Acabou, a gente não vai perguntar mais nada. Vai estar resolvido o problema. Aí Jesus disse: você não me conhece, Filipe. De novo. Agora Jesus fala direto: você não me conhece, Filipe. Mesmo, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. E ele continua: quem me vê, Filipe, vê o Pai. Aleluia. Quem vê o Mestre Jesus, vê o Pai. E ele continua: como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, Filipe. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí ele fecha dizendo: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. Irmãos, só que essa palavra aqui não é uma palavra vazia. Não é uma palavra vazia. Você não pode ler isso aqui dizendo assim: Jesus disse que tudo que eu pedisse a Ele, no nome, tudo que eu pedisse a Deus no nome dEle, Ele faria. E cadê que eu estou orando por isso, isso e isso, e Jesus ainda não fez? Isso não é uma palavra vazia. Para que Jesus possa realizar algo, responder uma oração nossa de acordo com o que nós pedimos, primeiro, aquilo que pedimos precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Não adianta a gente sair pedindo qualquer coisa para Deus, em nome de Jesus, porque Jesus disse que se a gente pedisse o nome dele, Ele nos daria. Não é assim, não. Quer um exemplo? Pense no seu relacionamento com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho. Você dá tudo que ele pede? Não dá. Né? Por que não dá tudo que ele pede? Porque você sabe que nem tudo que ele pede vai ser bom para ele. Por que você acha que Deus não responde tudo que você pede também? Porque Deus sabe que nem tudo que a gente pede vai ser bom para a gente, Gabi. Deus cuida de mim e de você, meu amor. Ele sabe o que é bom para nós. Mesmo a gente achando que sabe o que é bom para a gente. Por isso que Deus não responde todas as suas orações. Quer ver uma coisa? Já imaginou você, se você estivesse em casa assim, dissesse assim: Senhor, me dá R$1 milhão amanhã? Jesus, toma, pá. Depois da manhã você: Senhor, agora eu quero 2. Jesus, toma, pá. Que graça teria a vida para você? Se Deus desse tudo na mão para você? Quer estragar seu filho? Eu sempre digo: dê tudo que ele quer. Você vai estragá-lo.
Seu filho não vai saber o que é não ter, ele só vai saber o que é ter. E no dia que ele não tiver, ele vai ser um homem frustrado, vai ser uma mulher frustrada, porque ela foi ensinada, ela foi instruída a sempre ter, a não passar dificuldade. Por que nós somos tão cascudos? Porque nós sabemos o que é ter e o que é não ter, e a gente sabe se livrar muito bem. A gente sabe viver com muito, sabe viver com pouco. Por quê? Porque teve um momento que a gente não tinha nada. Quer estragar o seu filho? Deixe ele sempre com muito, dê sempre tudo para ele. Você vai estragá-lo. E o maior erro que nós cometemos é dizermos: tudo que eu não tive a oportunidade de ter, eu quero dar para o meu filho. Meu irmão, não cometa esse erro, minha irmã. Deus não comete esse erro com a gente. Deus sabe do que a gente precisa. Por isso ele diz: busque primeiro o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas é essa? Aquilo que ele sabe que você precisa, e não o que você quer. O que você precisa é diferente do que você quer, meu irmão. Você que tem em casa, você entendeu isso? Aquilo que você precisa é diferente do que você quer. Talvez você quer uma Ferrari, mas você precisa de um Fusca. fui do ápice à base, né? Precisa de um Fusca. E Deus sabe, vai te dar um Fusca. Você vai chegar no mesmo lugar da Ferrari. Talvez umas 3 horas depois, mas vai chegar. Deus sabe do que você precisa e nem sempre Ele vai te dar o que você quer. Olha, uma frase profunda essa, viu? Deus sabe o que a gente precisa e nem sempre Ele vai dar o que a gente quer. E para finalizarmos, eu quero fechar com vocês aqui o seguinte. Jesus disse que Ele é o caminho. Agora preste atenção, para a gente ver se vocês entenderam. Jesus disse que Ele era o caminho para Deus, o caminho para chegar no céu. Timóteo, eu só estou na cabeça de Timóteo. Tomé disse: mestre, nós não sabemos para onde o Senhor vai, então como nós saberemos o caminho? Jesus, em outras palavras, diz: eu vou para o céu, rapaz, ainda vou preparar um lugar para você, eu vou voltar e vou te buscar. Então preste atenção comigo. Jesus disse que Ele é o caminho para ir para Deus. Então Ele está dizendo que Ele é o caminho para eu ir para o lugar que Ele já foi. Está me entendendo? Se Ele está dizendo que o caminho é o céu, que Ele está dizendo que Ele é o caminho, Ele é o único caminho, Ele está dizendo: eu vou para o céu, e o caminho para você ir para lá sou eu. Isso quer dizer, e eu já disse isso aqui uma vez e quero deixar registrado de novo, uma das maiores mentiras que este mundo tem pregado é que todos os caminhos levam a Deus. E isso não é verdade. Não caia nessa mentira. Isso é aquela ideia do politicamente correto para ficar bem com todas as religiões. Isso é mentira. Pega a Bíblia e mostre: o único caminho que leva o homem para o céu é Jesus. Aleluia! É o único. E por causa disso você pode ser preso, você pode apanhar, você pode até morrer. Mas a verdade precisa ser dita. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus de Nazaré. Aleluia! Portanto, meus irmãos, Jesus deixou bem claro que a única forma de chegarmos ao Pai é através dele. Então, tiramos algumas reflexões interessantes desta mensagem. A primeira delas: há tanto tempo os discípulos estavam convivendo com Jesus e Jesus questionou se eles conheciam. 3 anos. Eu pergunto a você: quanto tempo tem que você está caminhando com Jesus? 3? Alguns 30? 23? Eu tenho 24. Será que nós temos a coragem de perguntar se realmente conhecemos a Jesus? Olha, irmãos, que profundo. E o pior disso tudo é que para reconhecer isso você tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem de dizer assim: eu só conheço Jesus de ouvir falar. Eu não conheço Jesus. Então você agora deve lançar a pergunta para mim e dizer assim: pastor, me dá uma dica aí para eu saber se eu já conheço Jesus. Eu tenho uma dica para me dar.
Quem conhece Jesus, nem pensa em abandoná-lo. Nem pensa. Porque diz um autor, ele diz assim, ó, se eu pudesse deixar Jesus, preste atenção, ó, se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse deixar Jesus, eu não podia. Guardou? Oswaldino que guarda das frases. Se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse, mesmo que eu quisesse, eu não podia. Vocês já viram falar naqueles animais que vivem em cativeiro? Se largar eles no mundo, eles morrem, porque eles só nascem, só se mantêm vivos se for cuidado por alguém. Eu e vocês, quando a gente conhece a Jesus, a gente é assim. A gente não consegue, Marco, mais viver sem Ele. Não consegue. Eu fico pensando, irmãos, se eu voltasse para o mundo hoje, me revoltasse, assim, ó, vou largar a igreja, vou desviar, não sei o quê, eu morreria facinho. Eu sou ruim de briga. Eu não sei dar um murro em ninguém. Sou ruim de briga. Ia cair no mundo e ia ser uma presa fácil para o leão. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso rugindo como um leão. Eu fora da presença do Senhor ia ser uma presa fácil. Rapidinho vocês vão saber. Lembra do pastor Elmar, que desviou, pastor da igreja na realização de uma vez, não sei o que, morreu. Como? No pecado, fazendo isso. Pastor Elmar. Meu irmão, você quer saber se você já encontrou com Cristo? Pense aí nos momentos de dificuldade da sua vida, se você fica, sabe de eu vou abandonar a igreja, não é para a igreja, não é para mim, não sei o que. Então você não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus se envolve com tudo que envolve Jesus. Tudo. E uma coisa que envolve Jesus é a igreja. O problema da igreja é que a igreja é composta de seres humanos tudo falho. Um mais enjoado do que o outro. Um mais problemático do que o outro. Aí a gente fica com essas coisas de não se suportar, né? Fulano não falou comigo, fulano esqueceu meu aniversário, fulano esqueceu de dar meu aviso e não sei o quê. E se chateiam um com o outro e abandonam a igreja. E Jesus, que não tem nada com isso, é que paga o pato. Então, meu irmão, minha irmã, antes de tudo isso, quando vem essas chateações assim, você fala, não, eu estou chateado com isso, mas isso não tem nada a ver com o meu relacionamento com Cristo. Isso continua inabalado. Vai lá no pastor que esqueceu de dar o aviso, vai no irmão que olhou torto para você, reconcilia, conserta e fica tudo bem. Fica tudo legal. A igreja é composta de pessoas humanas, que falham mesmo, que decepcionam mesmo, mas Jesus continua sendo o caminho. Amém, meu irmão? Segunda aprendizagem que tem para nós, além de conhecermos o Senhor, eram quantos discípulos? 12. Um negou, um entregou e 10 abandonou. Eu lhe digo, será que todo mundo tinha que ir pela cabeça de todo mundo ali naquela história? Não podia pelo menos um ou dois se salvar? Dizer assim, não, mestre, nós vamos ficar com o Senhor. Dê o que der, nós vamos ficar com o Senhor. Era 12, irmãos. 12. Não é, Glória? Podia alguém dizer assim, não, vocês podem ir, eu vou ficar com o mestre. Onde o Senhor faz, você vai prender ele, então prende a gente aqui também. Ó. Ele disseram que estava pronto até para morrer. Os 10 foram embora, Micácia. Os 10 são seguindo Jesus de longe. 10. Um negou, o outro entregou e 10 foi. Então o que é que a gente aprende? Não vá pela cabeça de ninguém. Quando alguém encher sua cabeça com alguma coisa, você, não, peraí, irmão, vamos esclarecer isso. O senhor já conversou com fulano? Você já esclareceu isso? Não, então vai lá, meu amado, conversa. Ou você chega ali, fulano, irmão fulano me falou isso do senhor. Procura ele, não disse que eu falei não, mas procura ele, conserta isso aí, que ele está machucado com o senhor por causa disso. Você vai lá e resolve um problemão, com uma simples atitude, um simples gesto, você apazigua uma tempestade. Terceira e última aprendizagem desse texto, Jesus disse coisas profundas ali, e simples que os discípulos não conseguiram captar.
Irmãos, quantas vezes Deus está falando ao seu coração, você que está em casa, e você está assim, boiando, ó. E Jesus falando ali, ó, eu sou o caminho, vou preparar lugar para vocês. No final da história, Tomé, viajando, pergunta, o senhor vai para onde? Como é que a gente vai saber para onde o senhor vai, se a gente não sabe nem para onde o senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Jesus só faltou desenhar ali para eles. Sabe por quê? Porque nem sempre nós estamos com os olhos espirituais abertos. Quando não estamos com os olhos e os ouvidos espirituais abertos, a gente só entende as coisas carnais. A gente só entende as coisas espirituais se a gente tiver com os olhos espirituais e os ouvidos espirituais abertos. O que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz, aquele que é espiritual entende e discerne as coisas do Espírito. Aquele que é carnal só entende e compreende das coisas da carne. Falar de pecado é com ele mesmo. Ele vai entender rapidinho. Não tem aquelas pessoas maldosas, qualquer coisa que você fala assim já leva para o duplo sentido, já leva para gozação. Falou de carnalidade é com ele mesmo, com ela mesmo. Falou de coisa espiritual, fica boiando, não sabe nem para onde vai. Por quê? O olho espiritual está, ó, fechado. Pastor, me dá exemplo disso aí. Você lembra de Eliseu e o Geazi? E aí Eliseu estava contemplando aqueles anjos, tudo para proteger ele. E Geazi do lado tremendo. E agora, mestre? Aí Eliseu olha para o lado. Oh, meu Deus. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí quando Deus abre os olhos dele, que olhos é isso aí? Os olhos espirituais. Ele pôde ver, ó, aquele exército ali, ó, preparado de anjos para proteger o povo de Deus. Está vendo? Que existe o mundo espiritual e o mundo carnal. Vocês que trabalham em empresa aí, não é assim? A Rádio Peão lá não tem a gozação, né? Uma coisa terrível, né? Nojenta até. Mas também existe aqueles espirituais que você pode compartilhar de momentos maravilhosos da palavra de Deus. Portanto, então assim finaliza esta mensagem com essas aplicações e pergunto para você e para você que está em casa, você ouviu esta palavra? Ela foi clara ao seu coração e ao coração de vocês que nos visitam. Enquanto a igreja está orando e intercedendo pela tua vida, eu quero te fazer o convite de entender que Jesus é o caminho para você. E eu quero propor para você que você entregue a sua vida a Ele. O que é que falta para você entregar a sua vida a Jesus? Portanto, nesta noite, eu pergunto, há alguém aqui, nesta igreja, ou alguém aí assistindo este culto, que entendeu claramente esta palavra, e entende que estava perdendo tempo, e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Faz assim, é um gesto assim, ó, levanta a sua mão, para eu entender que você está se arrependendo e entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Tem alguém nesta noite? Tem alguém neste lugar que quer reconciliar com o Senhor, quer voltar para Deus? Não tem? Tudo bem. Então, se não tem, eu quero te pedir para você, quando receber este culto amanhã, assista ele novamente e deixe essa palavra penetrar no seu coração. Talvez você que está nos visitando aqui fale assim, pastor, como é que eu faço para receber esse culto? Me dá o seu número ali fora, ou entrega ali para o diácono Oswaldino, que eles anotam, o diácono anota ali, passa para mim, eu boto você na minha lista e todos os cultos da igreja você vai receber. Se inscreva lá no nosso canal e seja muito abençoado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor é o único caminho que nos leva à eternidade. Aleluia! Ó Pai querido, como é bom entender a Tua palavra, explanar a Tua palavra para o Teu povo se alimentar. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de paz. Ó Deus, que ali no hospital amanhã, o Senhor me dê um bom trabalho, Deus, para abençoar aquelas vidas ali sofrendo, ó Pai. Alguns já com o diagnóstico, esperando dias apenas para passar desta vida para a eterna. Ó Deus, consola aquelas pessoas. Me usa naquele lugar representando a Tua igreja, para que a Tua palavra seja pregada ali, meu Pai, em nome de Jesus.
Ó Deus, abençoa cada irmão, ó Pai, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Que essa semana seja uma bênção em nome de Jesus. Assim te oramos, ó Pai, te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar, como eu prometi aqui, os aniversariantes desse mês que não deu os parabéns lá. Eu vou chamar o Osaldino aqui representando a Lauriette. Vem, aniversariantes. Irmão Arildo, irmã Elite. Quem foi Marcelo? Quem foi que fez aniversário de junho aí? Eu não parabenizei. Quem mais? Cadê? Só eles? Tavinho. Vem, Tavinho. Tavinho. Vem abraçar aqui. Eu vou ficar só nós dois aqui, vem. Nós dois. Vem ali se representando ele, tá vendo? Ele não quer não, deixa ele. Vem. Bora cantar então, parabéns para esses lindos aqui. E a irmã, Deus abençoe. Fez 25 aninhos, muito bem. Maravilha. Então vamos cantar parabéns. Vamos ficar de pé, meus amados. Agradecendo a Deus por essas vidas. Parabéns para você. Parabéns, Tavinho. Deus te abençoe, meu sobrinho. Muitas felicidades. Deus abençoe, meus lindos. Não se preocupem, alguém aí, ó, alguém, 4 voluntários aí, ó, vai pagar em padrão de vocês, como presente, né? Alguém vai aí, ó. Em nome de Jesus. Irmãos, antes de vocês sentarem, por favor, fala com quem está do seu lado, ó, como foi bom estar nesse culto com você. Diga ele, diga ela. Como foi maravilhoso aprender sobre Jesus com você. Deus abençoe. Aleluia. Eita glória. Já deu? Dê um abraço. Se for um visitante, dê 2. Eita maravilha. Isso aí. Agora carinhosamente coloca a sua mão no seu coração assim, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja por cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Ministério do Louvor. O vosso coração é de Deus e também casa de meu Pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito.